Pastor Oscar. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou pregar porque eu vim para pregar. Mas o hino que esse menino cantou já compensou a minha viagem. Ele cantou sobre missões, sobre o ID, e eu disse para o pastor Eli, já compensou a nossa viagem, valeu a pena estarmos aqui. Eu voltaria agora alegre, sem falar nada, porque eu sou muito sensível a essas coisas que falam sobre missões. Eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos. Perguntar para o rapaz lá se já está pronto o vídeo aí, meu filho? Está pronto? Tá, eu vou ler a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Está escrito assim, Atos 1, 8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Eu vou passar um vídeo ali, eu não vou passar todas as fotos, não, tá? Algumas apenas, no trabalho que nós fizemos no dia 12 de dezembro do ano passado, dentro do nosso projeto do Nordeste. Estaremos falando daqui a pouco mais sobre esse projeto. Pode passar, meu filho. O tema é água para o sedento e pão para o faminto. Isso é lá no sertão de Alagoas. Vamos ver se consegue. É um vídeo, não vai dar para passar tudo não. Pensei que era de fora. Mas esse aí é o nosso missionário que trabalha naquela região. Ali atrás dele estão cestas básicas. Nós levamos 32 toneladas de alimento. Foi uma escânia de alimento com roupas para distribuirmos ali no mês de dezembro, no sertão de Alagoas. Se tiver como adiantar um pouquinho só, que aí eu vou falando. Se não tiver, eu vou interromper ou pregar, porque eu pensei que era foto, é um vídeo. Mas eu vou deixar com o pastor esse vídeo para ele assistir em casa, tranquilamente. Isso aí sou eu, tive que arranjar um chapéu por causa do sol com 40 graus, né? Lá o pastor Felipe, um dos nossos companheiros, que está lá atrás. Ali nós já estamos na comunidade chamada do Jacu. É uma comunidade quilombola, descendente de escravos, onde nós fomos distribuir alimentação. Vocês vão ver daqui um pouquinho as pessoas recebendo cesta básica, recebendo roupas. Aquilo ali, gente, aquele povo ali vive abaixo do nível de pobreza, de miséria mesmo, viu? Vocês podem olhar, ali tem criança ali, que nem parece que tem 9 anos, pode ir passando, seu pastor Felipe, ali eu cantando, o pastor Quintanilha, ali na hora estava dando uma palavra para as pessoas. Nesse momento nós estamos orando pela comunidade. Aí a distribuição das cestas. Pode adiantar, meu filho. Eu pensei que era as fotos, mas é um vídeo, então tivemos que organizar tudo direitinho para poder todas as pessoas serem atendidas. A família que tem menos filhos ali tem 6, viu? Tem menos, tá? Tem menos filhos. Tá bom, pode encerrar aí, vou passar para o pastor aí. A gente já estava num outro trabalho. Meus irmãos, eu li a palavra de Deus e eu quero ganhar o meu tempo, aproveitar o meu tempo. Hoje é o nosso culto missionário lá em Jardim América. Eu tinha combinado com o pastor Jacimar que estaria aqui. Então eu preguei pela manhã na Santa Ceia. E eu quero passar algumas informações aos irmãos. É o primeiro culto missionário desta igreja, não é verdade? É o primeiro de muitos. É a primeira realização. E quando se fala em missões, nós não queremos falar somente no culto missionário, não queremos falar somente em bandeiras, não queremos falar somente em dinheiro, nós queremos falar a realidade. E eu quero aproveitar o texto que eu li, dizer para os irmãos o seguinte: Jesus nasceu, cumpriu o seu ministério aqui na face da terra, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou, apareceu
e aparecia e desaparecia aos discípulos no período de 40 dias, comeu com eles, deu para eles uma ordem imperativa para pregar o Evangelho. E o evangelista Lucas foi o homem que acompanhou tudo isso e que escreveu tudo isso. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós costumamos dizer que todo o livro, ou esta mensagem, ou este versículo, ele encerra com a palavra testemunha. Por exemplo, no capítulo 3 de Atos, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 60, nós vamos encontrar aí a palavra Jerusalém, o Evangelho em Jerusalém, que culmina, que termina aí com a morte de Estevão, o primeiro mártir, a primeira testemunha do cristianismo. De Atos capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 24, nós encontramos duas cidades, Judéia e Samaria. E no capítulo 8, versículo 1, no capítulo 12, 24, nós vemos aí o crescimento da palavra, o crescimento da igreja, por causa da dispersão, por causa da fuga do povo. O povo foi espalhado, então por onde eles passavam, a palavra de Deus era anunciada. Do capítulo 12, versículo 25 ao capítulo 22, versículo 21, nós vamos encontrar aí confins da terra. Muito bem. Jesus disse o seguinte: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Era uma tarefa que os discípulos teriam que realizar. Mas para que esta tarefa fosse realizada, fosse cumprida, eles precisariam de uma coisa: serem cheios do Espírito Santo. O grande segredo para a realização da obra missionária está em ser cheio do Espírito Santo. Mas recebereis poder, ser-me-eis testemunhas. Observe bem a expressão: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Para que eles pudessem realizar aquela tarefa de ir por todo mundo pregar o Evangelho, eles precisavam de uma força à parte, eles precisavam de poder, eles precisavam de autoridade para a realização daquela grande tarefa. Existe uma palavra grega chamada dunamis, que quer dizer dínamo, ou dinamite, ou energia, ou impacto. Os discípulos precisavam desse dinamismo, os discípulos precisavam desse impacto para poder realizar esta tarefa que seria a pregação do Evangelho depois que Jesus subisse para o céu. Muito bem, meus queridos irmãos, diga comigo assim: Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Muito bem, então vocês sabem. E para a realização dessa tarefa, o que é que os discípulos precisavam? Poder, dinamite, autoridade, impacto. Eles não poderiam sair sem um revestimento para a pregação do Evangelho. Muito bem. Mediante esta introdução, eu quero trazer agora a mensagem para dentro da igreja, para nós que estamos aqui, para inaugurarmos bem este primeiro culto missionário, para fecharmos com chave de ouro esse primeiro culto missionário, para que realmente esta igreja não simplesmente se envolva, mas se compromete, porque há uma dificuldade muito grande entre envolvimento e comprometimento. O envolvimento ele pode ser temporário, e o crente comprometido com missões é de manhã, é de tarde, é à noite, é meio-dia. Ele quer estar comprometido em orar, comprometido em contribuir. Ele dorme com missões, ele respira missões, ele come missões, porque ele está comprometido. Bendito seja o nome do Senhor. Os discípulos tinham diante deles um grande desafio, uma grande tarefa, e para nós não é diferente. Hoje
bilhões de pessoas. Ouça isso aqui. Eu sei que quem conhece aí, que navega na internet, que faz pesquisa, sabe o que eu vou falar aqui, e hoje qualquer um pode ter informação sobre missões. Mais de 7 bilhões de pessoas, e que precisam ser alcançados. Mas a metade deste mundo não conhece Jesus. Às vezes nós olhamos, Senhor, volta depressa para buscar a igreja. E os sinais da volta de Jesus, eles estão patentes diante dos nossos olhos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A tarefa está inacabada. A igreja precisa acordar. Deus tem me dado o privilégio de estar envolvido com missões há 20 anos. Completamos agora dia 25 de abril. Tudo isso através de uma revelação que Deus me deu. Eu deveria me comprometer com missões. E eu comecei a fazer missões há 20 anos passados, sem saber por onde começar. Mas Deus mandou, eu encarei, enfrentei, e agora completamos 20 anos que estamos comprometidos verdadeiramente com a obra missionária. Nós conhecemos 21 países, tivemos missionários em 21 países. E hoje nós estamos focados para o Nordeste brasileiro, que vou falar daqui um pouquinho mais por que do Nordeste brasileiro. Então é o seguinte, Jerusalém. Onde é a nossa Jerusalém? Sabe onde é a nossa Jerusalém? Nossos lares, nossos vizinhos, nossas escolas, faculdade, o nosso trabalho. E é um campo muito vasto, então essa aqui é a nossa Jerusalém. Todos nós podemos fazer missões em Jerusalém. Mas vem a Judéia. Qual é a nossa Judéia de hoje? São as vilas, os bairros próximos de nós, as favelas. É a nossa Judéia. E Samaria, as cidades do interior do país, em outros estados, que nós chamamos de missões nacionais. E confins da terra são as missões transculturais, outros povos, outras línguas, outros costumes, bastante diferentes dos nossos. Mas eu quero dizer que tanto para Jerusalém, como para a Judéia, Samaria, os confins da terra, Deus tem as pessoas específicas, Deus tem chamado específico, Deus tem pessoas para esse tipo de trabalho. Por exemplo, na janela 1040, onde é chamado cinturão de resistência, ainda não se entra como pregador, não se entra como evangelista, missionário ou pastor, mas se entra ali como médico, como professor, como veterinário, enfim, entra ali. Se você demonstrar cristianismo na sua vida, você é impedido de pregar, mas você entra como profissional liberal, as portas estão abertas para você trabalhar, e você trabalhando, você vai anunciar a Jesus com a sua própria vida. Bendito seja Deus. Muito bem, dando continuidade aqui rapidinho, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: eu quero falar um pouquinho aqui da janela nordestina. É onde eu estou trabalhando já há 12 anos, por mais de 70 missionários naquelas regiões, na Paraíba, Alagoas, Ceará, Pernambuco e Sergipe. Para conseguir o trabalho nessa região do Nordeste, da idolatria, da miséria, do pecado, nós tivemos que usar um meio de trazer jovens de lá. Durante 10 anos eu fiz isso. Eu trouxe jovens, moças, rapazes, casais sem filhos, casais com filhos, e durante 10 anos eu dei estudo para esse grupo, um ano de estudo para cada grupo, de manhã, de noite, teologia, missiologia, evangelista de criança. Quem era casado fazia o curso de casado para sempre. Dentro de um ano, ele saiu de Jardim América com 2 anos de teologia, 1 ano de missiologia, 1 ano de evangelismo infantil e o curso Casados para Sempre.
retornam para o Nordeste, alugam uma casa, e aí eles começam o trabalho. E o período que eles ficam em Jardim América, eles não pagam água, não pagam luz, não pagam aluguel, não pagam comida, livros de graça, apostilha de graça, remédio de graça, óculos de graça. O investimento da igreja na vida daqueles meninos que vieram de lá para treinar. Se hoje nós estamos com muitas igrejas implantadas no Nordeste, deixa eu dizer para vocês aqui, duas diferenças. É o Nordeste A e o Nordeste B. O Nordeste A é o Nordeste das capitais: Salvador, Aracaju, Maceió, Fortaleza, Natal, São Luís. É o Nordeste turístico, é o Nordeste rico. Nós estamos no Nordeste B, no Nordeste pobre, da miséria, da idolatria, da pobreza, da seca, de tudo. É lá nessas regiões que nós estamos trabalhando com mais de 70 missionários, com filhos, com tudo, trabalhando, construindo vários templos ao mesmo tempo, e com isto a obra de Deus está crescendo. Nós estamos então envolvidos com a missão nacional. Por quê, irmãos? Porque nós falamos muito sobre a Índia, nós falamos muito sobre a África. E se vocês saírem daqui comigo um dia numa caravana, eu viajo para lá 3 vezes por ano. Eu fico 3 vezes aqui e fico 3 meses lá. O mês de fevereiro, o mês de julho e o mês de novembro, supervisionando os missionários, pastoreando os missionários, porque o trabalho cresceu, o trabalho avançou. Mas ainda quero dizer para vocês uma coisa que vocês vão assustar: são 52 milhões de nordestinos para ser alcançados. 52 milhões de nordestinos. E desses 52 milhões, 25 milhões estão nos sertões. O sertanejo, longe da cultura, do lazer, longe da saúde, longe de tudo. Lá naqueles casecos, naqueles vilarejos, são mais de 10 mil municípios para serem alcançados. Lugares que nunca teve um culto evangélico, lugar que não tem nem luz elétrica, lugar que não tem nada, água potável, não tem nada, mas também nunca foi dirigido um culto evangélico. Existe cidade no Nordeste com 0,1% de evangélico, cidade com 12 mil habitantes, com 13 mil habitantes, com essa porcentagem de crente. O que é que o pastor quer dizer com isso? Há muita terra para ser conquistada. Vocês hoje estão dando um passo importante de fazer o primeiro culto missionário. Os meninos que trabalham com o computador, com a internet, que são inteligentes, vocês podem baixar e vocês vão encontrar muitas informações. Mas a coisa mais interessante é o pontapé inicial. É eu sair daqui hoje com uma promessa da igreja, com a promessa do pastor, de fazer uma parceria, de ajudar a sustentar o missionário no campo. Porque se não dar esse pontapé, vocês vão continuar só fazendo culto, e nós não podemos só continuar fazendo culto. Precisamos que a igreja respire, precisamos que a igreja tenha informação do missionário, porque isso faz bem à igreja, isso faz bem ao bolso do crente, isso faz bem àquele que contribui, isso faz bem àquele que intercede, isso faz bem para aquele que tem uma chamada, porque ele pode sentir influenciado e ouvir a voz de Deus para ir pregar o evangelho. Glórias ao nome do Senhor para todo sempre. Outra coisa que eu quero falar para vocês: quando Paulo ele falou que não envergonhava do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. Deixa eu falar uma verdade para os irmãos aqui. No capítulo 15, no versículo de número 16, ou melhor, no capítulo 15, versículo 20 de Romanos, presta atenção nesse texto. Vai ter Santa Ceia ainda, pastor? Então deixa eu tentar aqui. No capítulo 15, versículo 20 de Romanos, presta atenção que Paulo falou. Isso aqui é algo que nós precisamos entender. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado. Presta atenção, irmãos. Paulo ele esforçava para anunciar o
Queremos fazer missões? Temos que enviar o missionário para onde precisa. Paulo disse que me esforcei para anunciar o Evangelho onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Esta era uma das preocupações de Paulo. Mas no capítulo 10, versículo 16 de 2 aos Coríntios, está escrito assim: para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós. Muito bem. Tem a missão em Jerusalém? Tem em Samaria? Tem. Na Judeia? Tem os confins da terra? Tem. Mas de preferência onde Jesus não é conhecido. Amém? Eu vou convidar você agora para uma reflexão muito profunda. Alguém aqui já assistiu a despedida de um missionário do campo? Já assistiu a despedida de um missionário? O que a senhora sentiu? O que o senhor sentiu? Tadinha, Deus está indo embora. Despida. Então você diz assim: vai com Deus, missionário. É assim que a gente faz? O missionário vai, a gente esquece dele, da família dele, não ora por ele, não manda uma carta para ele, não manda uma oferta para ele, e batemos no peito: a nossa igreja é missionária. Nós somos valiosos. Alguém aqui já sentiu o toque de Deus um dia na sua vida? Já sonhou viajando para o campo? O Espírito Santo já falou no seu ouvido que você tem uma chamada? Deus já usou alguém em profecia para dizer a você que você é vocacionado para o campo missionário? Culto, conferência missionária é coisa para impactar, para levantar os talentos que Deus tem dentro da igreja, para a grande arrancada da igreja nessa última etapa da igreja aqui na terra. Está bonita a igreja? Estou sendo aqui, sorrindo à toa porque estou sendo filmado. Equipe de louvor bonita, tocadores. Não vou nem rasgar cedo porque são dos melhores. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O resultado desse culto é o comprometimento com missões. Não é simplesmente para dizer para as outras igrejas, para o povo, que a nossa igreja agora tem um culto missionário. Não, senhores, tem que haver esforço para fazer missões. E às vezes a gente tem que começar com pouco, mas não deixar de começar, não deixar de fazer. Eu louvo a Deus, porque eu trago comigo algumas experiências sobre missões, e não são poucas não, e são experiências bem marcantes na minha vida mesmo, de lágrimas, de correr lágrimas de sangue, de aperto, de necessidade, mas de ver o que está estabelecido hoje no campo missionário. Então, meus queridos irmãos, eu estou quase encerrando aqui, porque ainda tem Santa Ceia e me atribulei um pouquinho aqui, mas eu ainda quero mostrar aos irmãos alguma coisa importante. Capítulo 15, 34 de 1 Coríntios, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 15, versículo 34 de 1 Coríntios. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para a vergonha vossa. Irmãos, tem pessoas precisando de uma palavra, apenas de uma palavra. E às vezes nós roubamos, furtamos esta palavra para aquela pessoa. Se alguns não têm o conhecimento de Cristo, digo para a vergonha vossa. A igreja precisa acordar para esse detalhe. E vou ainda dizer para os queridos irmãos: sabe por que nós somos batizados com o Espírito Santo? É a capacitação para pregar o Evangelho. Nós precisamos sair das quatro paredes e urgente. Lá fora, onde os pecadores estão, as almas atribuladas estão, precisando que a igreja, como sal da terra, como luz do mundo, venha brilhar para essas pessoas, mostrando
Eu sou muito observador. Eu sinto esta igreja nova. E como uma igreja nova, ela está nascendo com um potencial muito grande. E um potencial que precisa ser explorado. Já estou enxergando isso. Já estou vendo isso. Ela tem um potencial grande que precisa ser explorado. Tem gente que canta, gente que toca, gente que prega, professor de escola dominical. Então uma igreja estruturada pelo que a gente está vendo aqui. Então ela tem tudo para avançar. E eu quero mostrar para vocês o segredo de avançar. Investe em missões. Investe em missões. E daqui a um ano vocês ligam para mim. Porque quando a igreja se compromete com missões, ela está mexendo com o coração de Deus. Quantos podem glorificar o Senhor? Quando a igreja se compromete com missões, ela está mexendo com o coração de Deus. Lá no capítulo 22, versículo 30 do profeta Ezequiel, está escrito assim, Ezequiel 22, 30: eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O que é que eu quero dizer? É que Deus está à procura de pessoas, de homens e mulheres, moças e rapazes, que querem tampar a brecha. Um dia Jesus fez um pedido de oração: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, os obreiros são poucos. Meus queridos irmãos, apenas 5% dos cristãos no mundo estão comprometidos com missões. Eu estava conversando com o pastor hoje na sua casa, que um missionário solteiro para nós lá no Nordeste é um salário mínimo para comer, vestir, pagar aluguel e pregar o Evangelho. Um casal sem filho, 2 salários. Isso é coisa que, se nós pegarmos aqui 10 crentes ou 20 crentes agora e formos ali numa pizzaria, vai tudo na pizza e na Coca-Cola. Não sou por isso não, porque eu gosto também. Mas a gente gasta e na hora de contribuir com missões fica difícil. Mas nós precisamos acordar. E o Espírito Santo vai despertar esta igreja mais e mais para a realidade da obra missionária, tanto numa parceria, mas a minha oração é que Deus levante missionários aqui dentro da igreja. Não é simplesmente fazer uma parceria comigo, porque eu estou com mais de 70 lá no campo, não é isso. A minha oração é que Deus venha impulsionar uma moça, um rapaz, um casal, e coloca à disposição, e fica na cabeça do pastor Jacimar: eu quero ir para o campo, eu quero ir para o campo, eu quero me preparar, porque é isso que a igreja precisa ver, precisa sentir. Nós não podemos viver simplesmente mais, irmãos, de conferências, gastar altos montantes de dinheiro e não ver resultado, meus queridos irmãos. Nós precisamos ter resultado. Quando a igreja de Jardim América começou a fazer missões, nós tínhamos apenas 150 crentes entre adultos e crianças. A igreja era pequenininha, cabia apenas umas 200 pessoas. Hoje Deus nos deu um tempo para 1.500 pessoas. Estamos ali, praticamente quase precisamos fazer 2 cultos por domingo. A igreja cresceu as congregações, cresceu o campo missionário. Em quase todo o Nordeste estamos construindo templos, meus queridos, e ainda tem lugar precisando de mandar missionários. Eu vivo isso, gente. Eu não estou aqui pregando porque me contaram, não, eu vivo isto. Está aqui o pastor Eli, que me conhece, sabe perfeitamente disso. Eu era pastor da igreja lá, titular. Eu abri mão da igreja para me dedicar somente à obra missionária. A igreja que compromete com missões, ela muda o caráter dela e muda também a sua característica, porque você olha para o povo, é um povo de semblante diferente, alegre. Sabe por quê, irmãos? Missões é uma mina, missões é um tesouro, e se vocês querem mexer nesse tesouro, faça a obra missionária. Bendito seja o nome do Senhor. Deus procurou uma pessoa para tampar uma brecha. Deixa eu te dizer, Deus te trouxe aqui esta noite para te falar que você é chamada por Ele para fazer esta grande. Aleluia.
Com quem Deus pode contar esta noite para a obra missionária? Você faz missões indo, contribuindo e orando. E você vai escolher uma das três que você quer fazer para Deus. Quer ir para o campo? Tem chamada? Na hora certa Deus abre a porta. Quer ser intercessor por missões? Comece esta madrugada ao chegar na sua casa. Deus, não posso ir, mas eu posso interceder. Deus, não posso contribuir, mas eu posso interceder. Intercede pela vida dos missionários que estão lá no campo. Mas quem sabe você está querendo ir? Com quem Deus pode contar esta noite para tampar esta brecha? Agora existe um grande segredo aqui. A pessoa, para fazer a obra missionária, precisa ter um grande espírito de compaixão pelos perdidos. Irmãos, não é simplesmente missão, mas a pessoa precisa ser tocada profundamente, tendo compaixão dos pecadores. Enquanto estamos pregando para vocês aqui, em cada minuto que passa, 400 pessoas morrem sem Jesus e vão para o inferno. Por cada minuto que passa, 400 pessoas morrem e vão para o inferno sem conhecer Jesus. E o que nós estamos fazendo? Mais um culto alegre, uma noite de domingo bonito, louvor extraordinário, mas nós precisamos esta noite pedir o espírito de compaixão, aquele espírito que tinha em Jesus, que via as multidões desgarradas como ovelhas sem pastor. Diz que ele sentia grande compaixão. Se você não sente compaixão pelo seu vizinho que está precisando de uma palavra, se você não sente compaixão por aqueles que estão lá fora, nos vilarejos, nas favelas,